Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. Você já se perguntou o que as câmeras de segurança capturam quando ninguém está por perto? Prepare-se para ver o inexplicável. A presença no corredor. Introdução. Na tranquila cidade de Greenfield, um condomínio residencial instalou câmeras de segurança em todos os andares para aumentar a segurança após uma série de roubos. No entanto, em uma noite fria de inverno, uma das câmeras do corredor do quarto andar começou a gravar algo que deixou todos os moradores aterrorizados. Desenvolvimento. E as gravações mostravam o corredor vazio, mas por volta das 3h15 da madrugada, uma névoa estranha começou a surgir, como se o ar estivesse sendo distorcido. Lentamente, uma figura feminina apareceu na névoa. Ela estava vestida com roupas antigas e um véu cobrindo o rosto. A figura pairava, sem mover os pés, e parecia buscar algo. Em determinado momento, ela parou em frente a uma porta, e as luzes ao longo do corredor começaram a piscar. Os residentes que revisaram as gravações no dia seguinte não conseguiam acreditar no que viam. Ninguém reconhecia a figura, mas alguns dos moradores mais antigos se lembraram de histórias sobre uma jovem chamada Amélia, que desapareceu misteriosamente naquele andar décadas atrás. Os rumores diziam que ela havia sido assassinada por um amante ciumento e seu corpo nunca fora encontrado. Clímax. Na noite seguinte, as câmeras captaram novamente a figura de Amélia. Desta vez, ela não estava sozinha. Um morador do quarto andar, chamado Jack, foi visto saindo do seu apartamento, aparentemente sonâmbulo. Ele caminhava em direção à figura, sem reagir à sua presença. Quando ele parou na frente dela, as luzes piscaram com mais intensidade e a figura começou a sussurrar algo inaudível. De repente, Jack caiu no chão, convulsionando. As câmeras captaram a figura inclinando-se sobre ele antes de desaparecer completamente. Jack foi encontrado inconsciente na manhã seguinte, e quando acordou, não conseguia se lembrar de nada, apenas de uma sensação sufocante de tristeza e medo. Conclusão. E após o incidente, os moradores do quarto andar começaram a relatar sonhos estranhos e ouvir sussurros ao longo do corredor à noite. As luzes continuavam a piscar sem explicação. As gravações foram analisadas por especialistas em segurança, mas ninguém conseguiu explicar as anomalias captadas pelas câmeras. As lendas sobre Amélia voltaram a ganhar força, e muitos começaram a acreditar que o espírito dela ainda vagava pelos corredores, buscando justiça ou vingança pelo que lhe aconteceu. Alguns moradores mudaram-se, incapazes de lidar com o medo crescente. As câmeras continuam gravando, mas agora ninguém se atreve a assistir às gravações noturnas. O que Amélia busca ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: a presença no corredor é real, e ela não está pronta para partir. A sombra no armazém. Introdução. Em uma cidade industrial, uma fábrica abandonada foi transformada em um armazém para armazenar produtos eletrônicos. Com o objetivo de evitar roubos e vandalismo, o proprietário instalou câmeras de segurança por todo o local, incluindo os corredores estreitos e a vasta área de estoque. Tudo parecia funcionar normalmente, até que uma série de incidentes inexplicáveis começou a ocorrer durante a madrugada. Desenvolvimento. Em uma noite, por volta das 2h30 da manhã, uma das câmeras captou um movimento estranho no setor C, uma área raramente acessada pelos funcionários. A gravação mostrou uma sombra escura que se movia rapidamente entre as prateleiras, muito mais rápido do que qualquer ser humano poderia correr. A sombra não tinha uma forma definida, mas parecia ter braços alongados e movia-se de maneira errática, como se estivesse perseguindo algo. Os seguranças revisaram as imagens, confusos e inquietos. Eles vasculharam o setor C, mas não encontraram nada fora do lugar. Contudo, na noite seguinte, a sombra reapareceu, desta vez acompanhada de um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado. Ao examinar o local, os seguranças encontraram marcas profundas no chão de concreto, como se garras enormes tivessem arranhado a superfície. Os boatos começaram a circular entre os funcionários. Alguns falavam sobre um acidente ocorrido na fábrica anos atrás, onde um trabalhador teria sido esmagado por uma pilha de caixas metálicas e que seu corpo só foi encontrado dias depois, já em decomposição. A lenda dizia que seu espírito,
cheio de raiva e dor, ainda rondava o local. Clímax: a situação piorou quando um dos guardas noturnos desapareceu misteriosamente durante o seu turno. As câmeras capturaram ele andando pelo setor C, aparentemente normal. No entanto, em um momento, ele parou e olhou fixamente para a escuridão, como se estivesse vendo algo que as câmeras não conseguiam captar. A sombra reapareceu, desta vez claramente perseguindo o guarda, que começou a correr em pânico. As luzes do corredor piscaram violentamente, e o vídeo cortou para a estática. O guarda nunca foi encontrado, e as autoridades não conseguiram explicar o seu desaparecimento. As câmeras gravaram as prateleiras caindo sozinhas, empilhando-se umas sobre as outras, criando um caos inexplicável. Os colegas disseram ter ouvido gritos abafados vindos do setor C nas noites seguintes, mas ninguém teve coragem de se aproximar. Conclusão: o armazém foi fechado temporariamente após os eventos, mas os empresários insistiram em reabrir o local após várias semanas de silêncio. Mesmo assim, os relatos sobre a sombra continuaram. A empresa contratou uma equipe de paranormais para investigar, e durante a inspeção, um dos especialistas afirmou ter sentido uma presença extremamente negativa no setor C. Segundo ele, a sombra não estava apenas presa ao local, mas estava se alimentando do medo e da energia das pessoas que se aventuravam naquele espaço. As câmeras continuam a gravar, mas agora, nenhum funcionário permanece sozinho após o anoitecer. A sombra parece estar esperando, rondando silenciosamente entre as prateleiras, e cada noite é um lembrete de que algo inexplicável e terrível ainda espreita no armazém. O visitante noturno. Introdução: em um pequeno hospital de uma cidade pacata, as câmeras de segurança eram usadas para monitorar os corredores e garantir a segurança dos pacientes e funcionários. A unidade, conhecida por seu ambiente tranquilo, nunca havia registrado incidentes estranhos até uma série de eventos inexplicáveis que começaram a ocorrer em um dos corredores do segundo andar, próximo à ala pediátrica. Desenvolvimento: na primeira noite de registros incomuns, uma enfermeira chamada Maria estava em seu turno noturno quando percebeu que as luzes do corredor estavam piscando. Pensando que fosse um problema elétrico, ela ligou para a manutenção, mas foi informada de que tudo estava normal. Maria decidiu verificar as câmeras de segurança e, para sua surpresa, viu uma figura alta e magra parada no final do corredor. A figura estava de costas para a câmera, vestida com um manto branco longo que arrastava pelo chão. Maria, assustada, pediu que um colega de trabalho verificasse o corredor, mas ao chegar lá, o local estava vazio. Quando revisaram as imagens mais uma vez, a figura simplesmente desapareceu no momento em que o colega virou a esquina. Intrigados, eles resolveram ignorar o ocorrido, acreditando que fosse um defeito nas câmeras. Porém, nas noites seguintes, a figura voltou a aparecer, sempre parada no mesmo ponto do corredor, olhando diretamente para a ala pediátrica. Em um dos vídeos, a figura levantou o braço e apontou para a câmera, como se estivesse ciente de que estava sendo observada. As luzes começaram a piscar freneticamente, e um som agudo encheu o ar, assustando todos os que estavam de plantão naquela noite. Clímax: e as aparições da figura se tornaram mais frequentes e perturbadoras. Em uma madrugada, uma paciente da ala pediátrica, uma menina de 8 anos chamada Ana, começou a gritar dizendo que um homem alto de olhos escuros estava no quarto dela. As enfermeiras correram para o quarto, mas não havia ninguém. Quando revisaram as gravações, viram a figura entrando no quarto de Ana e ficando ao lado de sua cama por alguns minutos antes de desaparecer novamente. O hospital decidiu investigar o histórico do prédio e descobriu que, antes de ser um hospital, o local era um sanatório que funcionou até os anos 1930. Relatos antigos falavam de um médico que realizava experimentos em crianças e que morreu misteriosamente no local. Desde então, rumores de um espírito inquieto assombrando o prédio eram frequentes, mas nunca foram levados a sério. Conclusão: os funcionários do hospital estavam aterrorizados. As aparições continuavam, e mais pacientes começaram a relatar visões do homem alto. A direção tentou tranquilizar a equipe e os pacientes, mas nada parecia resolver. Uma equipe de investigação paranormal foi chamada, e durante a inspeção, os investigadores captaram ruídos inexplicáveis e uma queda brusca de temperatura no corredor onde a figura aparecia.
As câmeras registraram um momento assustador. Um dos investigadores foi visto sendo puxado por uma força invisível e lançado contra a parede. Eles decidiram encerrar a investigação imediatamente, afirmando que a energia no local era intensa e hostil. Hoje, o hospital mantém as câmeras de segurança ligadas, mas ninguém mais tem coragem de revisar as gravações noturnas. A ala pediátrica foi movida para outro andar, e o corredor onde a figura costumava aparecer permanece fechado. Ainda assim, ocasionalmente, as luzes começam a piscar, e alguns juram ouvir sussurros frios percorrendo o hospital. O que quer que assombre o lugar, ainda não encontrou paz. A criança do playground. Introdução. Em um condomínio residencial nos subúrbios de uma grande cidade, um playground cercado era o local favorito das crianças durante o dia. No entanto, à noite, o espaço ficava vazio e silencioso. Para garantir a segurança dos moradores, o condomínio instalou câmeras de segurança em todas as áreas comuns, incluindo o playground. As câmeras capturavam momentos felizes durante o dia, mas as gravações noturnas logo começaram a revelar algo muito mais perturbador. Desenvolvimento. Em uma noite, por volta das 3 horas da manhã, as câmeras do playground capturaram o movimento de um dos balanços, que começou a se mover sozinho, sem vento ou qualquer explicação lógica. Poucos minutos depois, uma pequena figura apareceu na gravação em uma criança, aparentemente de uns 7 anos, usando roupas antigas e desbotadas. Ela estava descalça e com os cabelos despenteados, e se aproximou dos balanços, sentando-se em um deles. A criança ficou ali, balançando-se lentamente, enquanto os outros brinquedos ao redor começavam a se mover como se alguém estivesse brincando neles também. Os escorregadores rangiam. O carrossel girava devagar e o som de risos baixos ecoava pelo ar, apesar de não haver ninguém por perto. Os seguranças que monitoravam as câmeras ficaram perplexos, mas acharam que poderia ser um invasor e decidiram verificar. Quando chegaram ao local, o playground estava completamente vazio e silencioso. As gravações, no entanto, mostravam claramente a criança observando-os com um olhar fixo e vazio. Quando os seguranças passaram pela câmera, a criança olhou diretamente para eles, mesmo sabendo que era invisível a olho nu. Clímax. Nos dias seguintes, as câmeras continuaram a registrar a presença da criança no playground. Às vezes, ela aparecia brincando sozinha, outras vezes, olhava diretamente para as câmeras, como se estivesse ciente de que estava sendo observada. Os moradores começaram a relatar sons de risos infantis e o som de corridas no playground durante a noite, mas quando iam verificar, nunca havia ninguém lá. O zelador do condomínio, um homem idoso chamado Sr. Marcos, se lembrou de uma história antiga sobre uma tragédia que ocorreu na área décadas atrás, quando o terreno ainda era um bosque. Uma menina chamada Clara havia desaparecido enquanto brincava, e seu corpo nunca foi encontrado. A lenda local dizia que seu espírito continuava preso ali, buscando alguém para brincar. Em uma noite particularmente fria, a câmera capturou um evento ainda mais inquietante. A criança estava brincando no balanço quando uma moradora, aparentemente sonâmbula, entrou no playground. A mulher se aproximou da criança, que imediatamente estendeu a mão para ela. Assim que a mulher tocou na mão da criança, as luzes do playground piscaram e todas as câmeras ao redor pararam de funcionar por alguns segundos. Quando as câmeras voltaram, a mulher estava deitada no chão, inconsciente. Os paramédicos foram chamados, e quando a mulher acordou, estava em estado de choque, incapaz de falar. Ela apenas murmurava palavras desconexas sobre estar presa e não conseguir sair. Desde então, ela nunca mais conseguiu entrar no playground sem entrar em pânico. Conclusão: o condomínio tentou desativar as câmeras do playground, mas os eventos inexplicáveis continuaram a acontecer. Brinquedos se moviam sozinhos, risos eram ouvidos, e as luzes piscavam sem motivo. As aparições da criança tornaram-se mais frequentes, e alguns moradores até relataram tê-la visto pelas janelas durante a madrugada, sempre balançando sozinha. Especialistas em fenômenos paranormais foram chamados, mas mesmo eles se recusaram a passar muito tempo no playground. O líder da equipe afirmou que a energia ali era pesada e profundamente triste, como se a criança estivesse presa em um loop eterno de solidão. As câmeras, agora, são deixadas de lado, e o playground fica vazio à noite, evitado por todos os que moram ali.
Ainda assim, a sensação de que a criança do playground está à espera permanece, e ninguém sabe o que mais ela está disposta a fazer para não ficar sozinha. O refúgio no subsolo. Introdução. Em uma antiga mansão no campo, uma família decidiu transformar o porão em um espaço de entretenimento, com uma sala de jogos e uma área de cinema. Para garantir a segurança dos equipamentos e dos familiares, instalaram câmeras de segurança no porão. Tudo parecia tranquilo, até que a gravação começou a mostrar algo que transformaria a mansão em um lugar de terror e mistério. Desenvolvimento. No início, as gravações eram comuns, com imagens de pessoas jogando e se divertindo. Mas, após algumas semanas, uma das câmeras capturou algo estranho. Às 2 horas da madrugada, a gravação mostrou uma figura encapuzada aparecendo na tela, de pé no canto do porão. A figura estava imóvel, apenas observando a área. O mais perturbador era que, por mais que a câmera estivesse em plena visão do porão, a figura não parecia interagir com nada e estava sempre na mesma posição. Os moradores acharam que poderia ser uma brincadeira de alguém da casa e decidiram ignorar, mas as aparições se tornaram mais frequentes. Em uma noite particularmente sombria, a figura começou a se mover lentamente pela sala, passando por cada equipamento e brincando com as luzes. O mais estranho era que, quando as pessoas estavam no porão, a figura não era visível a olho nu, mas aparecia claramente nas gravações. As câmeras mostraram a figura se aproximando de um antigo baú que estava trancado há décadas. O baú era conhecido por ter pertencido a um antigo morador da mansão, um colecionador de artefatos exóticos e misteriosos que morreu sob circunstâncias inexplicáveis. Diziam que ele havia feito um pacto com forças desconhecidas e que, após sua morte, o baú foi selado e trancado para nunca mais ser aberto. Clímax. Em uma noite, a gravação mostrou algo ainda mais aterrorizante. A figura, com seus movimentos mais agitados, parecia estar tentando abrir o baú. Com um esforço sobrenatural, o baú se abriu sozinho, e uma luz azulada emanou de dentro. A figura inclinou-se para examinar o conteúdo, e o que se viu foi uma coleção de objetos antigos e estranhos, incluindo uma pequena caixa de música, um espelho antigo e um livro de couro envelhecido. Enquanto a figura examinava os itens, os equipamentos do porão começaram a falhar. A luz piscava, e os aparelhos de som produziam um som agudo e ininterrupto. O mais assustador foi o momento em que a caixa de música começou a tocar sozinha, produzindo uma melodia suave, mais sinistra, que parecia ecoar pelos corredores da mansão. Os moradores, alarmados com os eventos, decidiram verificar o porão. Quando chegaram, encontraram o baú fechado novamente e o porão completamente em silêncio. As gravações foram revisadas e mostravam a figura desaparecendo lentamente, enquanto os objetos no baú eram movidos de maneira inexplicável. Conclusão. Após a experiência, a família decidiu deixar o baú fechado e o porão foi trancado para evitar novas ocorrências. A mansão foi vendida a uma nova família, que encontrou as gravações antigas e, ao assistir, ficou aterrorizada com o que viram. A nova família nunca usou o porão e, após relatos de sons estranhos e sensações de presença, decidiu deixá-lo intacto. A história do porão e da figura encapuzada se tornou uma lenda local. Alguns moradores afirmam que a figura ainda é vista nas câmeras de segurança, sempre em busca do que estava dentro do baú. Outros acreditam que o pacto feito pelo antigo morador da mansão ainda influencia o local, mantendo a presença inquieta lá. As câmeras de segurança permanecem ligadas, mas agora são apenas uma lembrança do que aconteceu, um testemunho silencioso dos eventos inexplicáveis que assombraram a mansão. A figura no subsolo continua sendo um mistério, e a mansão permanece como um lugar onde o passado e o presente se encontram em um pesadelo eterno.